Viajar e conhecer culturas diferentes é uma experiência única que nos enriquece e nos proporciona inúmeras aventuras. Mas viajar de carrinha também é ter de lidar com várias incertezas e ser confrontado com alguns imprevistos. Infelizmente eles tiveram um problema aqui com a carrinha. Há imprevistos que podem atrasar a viagem e forçar-nos a ter flexibilidade, mas sobretudo uma boa dose de paciência. E há imprevistos que nos mudam completamente a vida. Estávamos em road trip há um mês, quando a nossa viagem a Marrocos, que deveria ter sido por mais tempo, acabou de forma abrupta. Neste vídeo, iremos recordar os nossos últimos dias por Marrocos em companhia dos nossos amigos Travel Inspire e Meio Cheio, percorrendo parte da costa do Atlântico antes de entrarmos pelo interior, onde infelizmente a viagem acabou para nós. Nós fizemos a ecografia e ele tem mesmo os cálculos, ele tem mesmo que ficar no mínimo estes quase 5 dias, 6 a fazer soro. Continuar em frente. Nós somos a Sara e o Nuno e juntos somos os daqui para ali. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos na costa de Marrocos ainda, já fizemos alguns quilómetros, mas vamos continuar mais a sul, vamos tentar chegar até o Sahara Ocidental. Neste momento estamos em Mirleft, aqui no antigo forte, abandonado. Depois disto iremos continuar a costa, vamos passar nos arcos lindíssimos e desta vez acompanhados, que é altamente. Fiquem a acompanhar até ao final do vídeo para ver o que é que os próximos dias nos reservam, porque em Marrocos só uma coisa certa, é que é tudo incerto. E chegamos ao arco de Lexira, aqui perto de Sidi Ifni. Já estivemos aqui o ano passado, mas não conseguimos ver este arco ao pôr do sol, portanto é o que vamos fazer hoje. Para isso temos que descer pela costa e seguir até à praia. Depois de ficarmos a contemplar este cenário natural incrível, fizemos-nos a estrada. Então, estamos em território que nunca estivemos, eu e a Sara. É fixe porque estamos agora os três a explorar uma zona que nunca tivemos, mais a sul de Sidi Ifni, e vamos agora para Tantan. Muitas horas de estrada nos esperavam para sul, pelo que resolvemos parar e pernoitar ainda caminho. E foi assim que, pela manhã, tivemos uma visita surpresa. E ora, bom dia. Acabamos por pernoitar aqui no caminho, já nesta paisagem desértica. Estamos muito perto de Tantan, que é uma cidade aqui pertinho, a 5 km, que vamos já passar por ela hoje e depois seguiremos para a costa. A paisagem aqui é espetacular, as vistas até cá foram altamente. Às 2 da manhã veio a polícia, mas não disseram nada, simplesmente pararam um carro à nossa beira e ficaram aí para aí até às 6. Portanto tiveram de tirar uma soneca ao nosso lado e não vieram bater às carrinhas nem nada. Porreiro, estivemos protegidos. Agora vamos fazer à estrada mais um bocadito. E de repente tivemos a sorte de poder estar junto de 2 camelos selvagens que infelizmente já pareciam ter sofrido uma vida difícil e que vieram ao nosso encontro em busca de comida e de bebida. Foi um momento muito especial esse, o poder contemplar tão perto animais tão imponentes no seu habitat natural, antes deles próprios seguirem caminho para um rumo incerto. Estamos mesmo aqui numa nacional, mesmo pertinho da costa, e fizemos uma pequena paragem para ver aqui umas falésias brutais.
Foi mais um dia de viagem para chegar mais a sul, efetuando paragens apenas para ver as vistas, como este algar chamado Aik-Fenir ou ainda Buraco do Diabo. De volta às largas horas de estrada, chegamos ao próximo destino apenas de noite e só descobrimos no dia seguinte o estado das carrinhas cobertas de areia do Saara. Tínhamos chegado à Lagoa de Naila, no Parque Nacional de Kenifis. Um lugar particular não só pela sua biodiversidade, mas também pelo contraste harmonioso entre o deserto do Saara e o mar. E então já chegamos aqui a Tarfaya, nós estamos apenas a 100 km mais ou menos das Ilhas Canárias, olhando para aquela direção. Conseguimos ver um bocadinho das Ilhas Canárias, noto. Não se consegue obviamente avistar as Ilhas Canárias, mas pode-se apreciar a posição peculiar da Casamar, um forte construído por um inglês para facilitar o comércio entre Marrocos e Europa. Devido à proximidade com as Ilhas Canárias, existia antes uma ligação de ferry entre as Ilhas Espanholas e Marrocos, mas estas viagens deixaram de funcionar desde o naufrágio deste barco em 2008. Foi precisamente aqui o ponto mais a sul onde estivemos em Marrocos. Estamos agora já a subir a costa novamente, passamos aqui pelo Camping Villa Bank, mas vejam só, está completamente coberto de dunas. Há tanto vento que isto deixou de funcionar porque de certeza absoluta que está sempre a ficar assim. Uau! Este devia ser o sítio onde o pessoal lavava os tachos, olhem, completamente cheio de areia. Tem aqui umas estruturas que nem foram terminadas, mas estavam a ficar muito giras. Seguiu-se então uma longa jornada de regresso para tentar chegar ao interior do país e continuar a viagem juntos. Mas nem tudo correu como previsto e a nossa passagem por Guelmim tornou-se mais demorada do que pensávamos. Estamos de novo com os Trouble Inspire. Infelizmente eles tiveram um problema aqui com a carrinha e ela está sem embreagem. Portanto, estamos agora aqui em frente ao mecânico, na cidade de Guelmim, e eles vão pernoitar aqui em frente ao mecânico para amanhã falar com o mecânico. E estamos a comer ali, todos em frente à ciganita. Depois temos aquelas carrinhas dos marroquinos a venderem sopas e a venderem cafés. Quanto é que é a sopa? Sopa? 7. 7 tirantes? Daqui a pouco já é 10. Quanto ao poço ainda fui. Já desbanjaste, que nada aumenta o preço. Entre a espera que uma peça chegasse desde a capital e as reparações, estivemos um total de 4 dias em Guelmim. Esta paragem imprevista na cidade forçou-nos a relativizar tudo à nossa volta e a apreciar com mais calma a vida local, os mercados, os restaurantes e os pequenos negócios. Os homens estão lá embaixo, bem tranquilo. As mulheres estão em cima. Ok, pessoal, como é que é? Vocês podem explicar o que é que anda-se a passar? Nós estamos a gastar todo o nosso dinheiro. Viver vida A boa. City Life está a cá por nós. A viver a Moroccan Life aqui em Guelmim, na nossa cidade, que vai ficar para sempre a nossa cidade do coração. Temos os contactos todos que precisarem em Guelmim, mecânico, cafés, burritos, restaurantes, crepes, pão, tudo. Conhecemos tudo da cidade. Vai ser difícil sair daqui, mas vamos, Somos muito bem-vindos aqui em Guelmim. sentimos em casa. Guelmim, amor até ao fim. Tornámos-nos rapidamente clientes habituais do Café Rendezvous e o Nuno e o dono acordaram a realização de uma pintura.
Então aqui o dono aqui do cafezinho que eu pintei aqui à frente agradeceu-nos aqui com um thank you e Umas bolachas, uns biscoitos típicos daqui, marroquinos. Tem muito bom aspecto. E vamos já devorar isto tudo. Vamos já comer isso. Obrigado, Nuno. Temos que agradecer aqui. Voltamos à carrinha e as peças já chegaram, portanto eles já estão ali a montar a embreagem. Pode ser que hoje fique pronto. E aí está, já está pronta. Finalmente, ao fim de 4 dias, à partida vamos poder sair. Mas não podíamos ir embora sem festejar e passar no Café Rendezvous, onde, por sorte, assistimos a um concerto improvisado como de despedida. Deixamos Guelmim para trás e fomos adentrando pelas estradas de montanha marroquinas, com cenários incríveis à nossa volta, até chegar ao famoso Van Life Paradise em Tafrout. Foi aí que, sem sabermos, iríamos passar a última noite acompanhados dos nossos amigos. Temos aí a lua bem potente, é lua cheia hoje, espetacular aqui o cenário. Temos aí uma bela tagine aqui na tagine nova que os meios cheios de comprar. Vai estrear. Vai ser estreado. Ao final do dia, recebemos uma chamada de Portugal que iria nos fazer mudar todos os nossos planos. A diferença da ecografia feita hoje é que ele, em ambos os rins hoje, ele tem pedras, tem cálculos. Não é por causa da comida, porque ele já estava a fazer a comida certa. É mesmo uma situação de envelhecimento, é fatores genéticos, é fatores ambientais, é isto que aqui no fundo que pode despoletar. O que nós temos a fazer, a única coisa que se pode é mesmo fluidoterapia, ou seja, ele tem que estar a suor. O nosso plano vai ser mesmo ver se os valores baixam, os valores estando baixos, ele começando a comer, ele até viria para casa. Claro que vai ter que repetir a ecografia e se calhar no máximo 2 semanas ele vai ter que repetir, para correr bem, para ver como é que ele está. Mas é uma situação que é assim um bocadinho imprevisível. Momentos depois, despedimos-nos dos nossos amigos com imensa pena e fizemos-nos logo a estrada. Continuar em frente. 48 horas depois. Estamos de volta. Uau, chegamos a casa. E agora temos que ver um patins. Pronto, está feito, vais para casa. Muito Qualquer coisa obrigado. liga. Sim. Shelter from the storm, I'll keep you safe and warm.
Stayed out here for as long as you want. Brick by brick, we lay the bones to this old place. Memories I won't let ever fade. Come back home to me. Olá, Olá, malta. então nós estamos aqui com o Matias numa autocaravana. Nós voltámos à pressa de Marrocos, fizemos literalmente 2000 km em 2 dias e viemos porque ele foi internado de urgência por causa de ter tido uma crise renal. A situação é que entretanto já passou algum tempo, ele já foi internado uma segunda vez e os rins estão no grau 4, ou seja, o pior grau de funcionamento dos rins. Se voltar a ter uma crise grande, pode ser que ele infelizmente não sobreviva a isso. E nós, em vez de ficar em casa, viemos curtir. Alugamos uma autocaravana, que é a autocaravana do Paulo, que já tínhamos alugado. Nós temos tido aqui uns momentos espetaculares com ele. Ele adora passear ali na praia, cheio de energia. Aliás, nós nem diríamos que ele está doente, porque ele está mesmo com a pica toda, com a energia toda, e ele está a aproveitar a vida ao máximo. É muito fixe. Depois da viagem a Marrocos, se tivesse corrido tudo bem, nós tínhamos o plano de comprar uma autocaravana e começar a viver dentro dela a tempo inteiro, com os gatinhos, portanto levá-los connosco, não tanto no registro de viagem, de explorar, mas sim viver, parar, fazer as coisas com mais calma. Para nós podermos estar com os gatinhos. Portanto, infelizmente o estado de saúde do Matias a partir de não vai permitir, porque nós temos que estar aqui mais à beira, até porque é uma questão de medicação e tudo, nós precisamos estar aqui à beira da clínica. O Matias teve essa doença, ele é doente renal crónico, portanto, mas estava a ser tratado, estava a ser vigiado ainda há poucos meses, fez todos os exames e estava tudo bem. Portanto, foi assim uma surpresa enorme e surpresa muito desagradável, obviamente, mas ninguém estava à espera, nem mesmo a própria veterinária estava à espera que fosse degradar-se tão rapidamente. É muito imprevisível. Os valores que ele tem é muito assustador. É mesmo, nós nem sabemos como é que ele ainda está assim. Mas é contraditório com a atitude dele, porque ele aparenta estar super bem. Portanto, obviamente ele toma a medicação toda e toma a morfina, portanto... Sim, tem controle de dor, portanto ele está com qualidade de vida. E pronto, tem sido assim um momento muito difícil, de altos e baixos, mas pronto, tentamos não pensar muito e apenas pensar no momento presente. E o momento presente é ir dar mais uma voltinha com ele à praia, porque ele está à espera, está farto que nós estejamos aqui a falar. E vamos agora curtir com ele um passeiozinho. Vamos passear! Vamos! Vamos passear! Que tal o meu cabelo? Nuno e a Sara fizeram-nos uma visita guiada aqui ao castelo de Mirleft. Eles são muitos bons guias, explicaram-nos onde é que são as casas dos cavalos, onde é que era o quarto do senhor que mandava nisto tudo, do boss, Com a casa de banho. e a casa de banho. Portanto, se vocês quiserem uma visita guiada em Marrocos, já sabem. Obrigado! O que é que o miúdo te fez? E eu disse, não.
Não. C'est pas bonito. Menta, Sprite Vai ser a loucura. Aqui o Luís e a Andreia com cara de cansados. Apanhar uma boca com morrito. Estás preparada para o morrito marroquino? Vai ser muito Salíssimo, não